Olá, meu nome é José Augusto Pinto da Cunha Lira, José Augusto Lira, professor Lira, como eu sou conhecido. Eu sou advogado, atuante, militante nas áreas trabalhista, civil e previdenciária, e também sou professor de pós-graduação e graduação, e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica no Juizado Especial Federal, voltado explicitamente à área previdenciária de uma instituição, o DF, instituição que trabalho aqui em Brasília. Tenho bastante tempo nessa área e vai ser um prazer nós trocarmos ideias e eu te passar o que entendo como importante para o direito previdenciário. O direito previdenciário, ele vai ter a legislação, a Lei 8.212 de 91, que é o plano de custeio da Previdência Social. Ele vai ter a Lei 8.213, que é o plano de benefícios da Previdência Social, e vai ter o Decreto 3.048, né, de 1999. Esses três diplomas você tem que ter conhecimento deles, né? Nós temos também as súmulas da Turma Nacional de Uniformização, que também são fontes secundárias para que você possa entender o direito previdenciário. E temos a IN, as instruções normativas, né, que te dão base para você ter um perfeito conhecimento. O ponto para nos conversarmos nesse momento foi salário de contribuição. E por que eu coloco o salário de contribuição? É praticamente impossível você começar a falar sobre benefício se você não tiver prioritariamente a verba entendida, compreendida do que seja salário de contribuição, né? O salário de contribuição ele está definido no artigo 214 do Decreto 3.048/99, né? E eu preciso saber o salário de contribuição, porque significa a contributividade. A autarquia, ela tem várias fontes de receita, o INSS tem várias fontes de receita, né? E eu vou me ater ao segurado empregado, ao segurado doméstico, ao segurado avulso, né? Como é que é feito essa fonte de receita para ele? Ele efetivamente vai ter a retributividade. Se eu vou falar que um dos meus itens vai ser a contributividade, na outra ponta a retributividade vai se dar com o pagamento do benefício. Então, o artigo 214, ele coloca sobre salário de contribuição, o artigo 214 do Decreto 3.048, bom, mas por que eu coloco mais decreto, né? Óbvio, dentro da hierarquia das fontes, eu sei que eu tenho outras características, né? Porque o decreto, o legislador regulamenta, ele expande o seu conhecimento e coloca aqui no decreto. Essa é a razão que eu vou usar bastante a figura do decreto. Então, no artigo 214, é colocado que o salário de contribuição é a remuneração mensal em uma ou mais empresas. Salário de contribuição é a remuneração mensal em uma ou mais empresas obtidas naquele mês. Então, para nós entendermos o salário de contribuição, e por que entendermos o salário de contribuição? Observe aqui, do salário de contribuição, eu vou ter o salário de benefício. Do salário de benefício, eu vou ter a renda mensal inicial, né? Então, do salário de contribuição, eu tenho o salário e benefício, do salário e benefício, eu tenho a renda mensal inicial. Isso significa dizer que, para que eu entenda o que é o benefício, obrigatoriamente, primeiro, em qualquer lugar, em qualquer momento que você esteja, eu te asseguro que primeiro você deve entender o salário de contribuição, né? É a porta de entrada que se coloca dentro do ordenamento jurídico previdenciário. Então, o artigo 214 diz que o salário de contribuição é a remuneração obtida em uma ou mais empresas naquele mês, né? Ou seja, o que vai permitir que ocorra o custeio. Para que nós tenhamos o entendimento do salário de contribuição,
nós precisamos estudar algumas verbas, né? Algumas verbas que se colocam dentro do ordenamento jurídico. A primeira verba que eu quero colocar com você chama-se diária, né? Diária para viagem. A primeira verba chama-se diária para viagem. O que é a verba diária para viagem, né? E aí, só para relembrar, é impossível você entender o direito previdenciário se você não for buscar no direito do trabalho toda a sua definição. E o direito do trabalho, nesse ponto, ele tem um interrelacionamento com o artigo 457, quando diz que a remuneração é o salário base contratual, né, acrescido de vantagens adicionais. E que vantagens adicionais são essas, né? São aquelas que caracterizam uma obrigação de fazer, prestar serviço, dar, pagar, indenizar, né? Essas são as características que você tem que ter o entendimento do que é o artigo 457 da CLT e o entendimento do que é o 458 da CLT, o salário e utilidade. A junção de ambos vai permitir com que você entenda o salário de contribuição. Então, eu separei algumas verbas mais relevantes que nós devemos fazer o devido comentário. Primeiro, diária para viagem. A diária para viagem é típica daquele empregado que empreende o seu trabalho em viagens, né? Existe um nexo de causa e efeito, e no direito previdenciário nós usamos isso, né? O nexo de causa e efeito entre a função exercida pelo empregado, né, e a sua efetiva atividade. Se o empregado preenche o seu labor sempre com serviços prestados viajando, o empregador vai determinar o valor da diária. A diária que lhe garanta a locomoção, o deslocamento, a habitação, né, o vestuário, enfim, as suas necessidades para que ele faça face ao que a sua empresa, ao que o seu cargo lhe coloca. Então, deve haver uma ligação entre o cargo dele e a efetiva função por ele praticada. A diária para viagem, quando exceder a 50% do salário, ela ingressa para o salário para todos os fins e efeitos, né? É a inteligência da súmula 101 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós temos aqui o empregado A. Nós temos aqui o empregado A e nós temos aqui o empregado B. Vamos imaginar que esse empregado A, ele ganha um salário de R$2.000. Ele viajou e na hora do fechamento da folha de pagamento, a diária para a viagem dele foi de R$1.001. Né? Então, salário, diária, R$1.000. R$1.001. Vamos imaginar um outro empregado, né, que ele ganha R$2.000 e a diária orçou em R$1.000, né? Então, eu já aqui tenho que saber necessariamente qual é o valor do salário de contribuição, porque o salário de contribuição vai ser fundamental para amanhã ou depois eu calcular um auxílio-doença, para eu calcular uma aposentadoria por invalidez, para eu calcular uma aposentadoria por idade, para eu calcular uma aposentadoria por tempo de contribuição, para eu calcular uma aposentadoria especial, para hoje eu calcular uma pensão por morte, para eu calcular o auxílio-reclusão. Então, eu tenho salário de contribuição com as 3 alíquotas, 8%, 9%, 11%, que faz parte do vosso material. Então, salário R$2.000, diária R$1.001. Opa, 50% seria R$1.000. Então, R$1.001 excede. Quando ele excede, ele integra pelo todo. Ele não integra pelo valor que excede. Então, o salário de contribuição será R$3.001. A remuneração será de R$3.001. Salário, R$2.000, diária, R$1.000. Opa, o salário de contribuição será R$2.000. Opa, a remuneração será de R$2.000, né? Existem dois conceitos
que nós precisamos entender. O que é folha de pagamento, né? O que é folha de pagamento e o que é folha de salários, né? O que é folha de pagamento. Aqui na folha de pagamento eu tenho o conjunto de todas as verbas, né, que tem natureza previdenciária, que tem natureza fundiária e também aquelas verbas de natureza indenizatória. Isso está na folha de pagamento, né? Na folha de salários eu tenho as verbas que têm natureza previdenciária e fundiária, né? Por exemplo, uma verba ajuda de custo. Ajuda de custo que é pago de acordo com o artigo 470 da CLT, né? E ele diz: as despesas por ocasião da mudança correrão por conta do empregador quando o empregado recebe aquele adicional de transferência de 25% por ser uma natureza provisória. Muito bem. Quando ele vai receber esse adicional de transferência de 25% por ser uma natureza provisória, o empregador vai ter uma despesa com a transferência dele. E isso coloca-se na verba ajuda de custo. Então, a verba ajuda de custo, ela tem uma natureza indenizatória. Ela vai ficar não na folha de salários, ela vai aparecer na folha de pagamento, partindo-se do pressuposto da legalidade. Então, aqui, o salário R$2.000, a diária R$1.000, o salário de contribuição é R$2.000, a remuneração R$2.000, ou seja, esse valor de R$1.000, ele vai ser lançado, né, na folha de pagamento. Por que na folha de pagamento? Porque significam os ganhos brutos do empregado, né? Significam os ganhos brutos desse empregado. Esse R$1.000 jamais vai ser lançado na folha de salário. Por exemplo, mais um exemplo, eu adoro trabalhar com exemplo, com a prática, a folha de salários, né? Ela admite você colocar o salário família na folha de salários? Resposta: não. Não se admite. Por quê? Porque o salário família, ele não tem natureza previdenciária, ele não tem natureza fundiária. Então, o salário família, o pagamento do salário família, para aqueles que têm filho em idade até 14 anos, ele vai estar aqui na folha de pagamento, né? Porque ele não tem o real. Amanhã ou depois, quando você estiver participando de uma audiência, você ingressar com uma ação de exibição de documento ou coisa em juízo, né, for necessário a exibição desse documento, não se preocupe, jamais vai querer uma folha de salários. Queira sim a folha de pagamento, porque lá é que você, como advogado, operador de um ramo da ciência jurídica, que é o direito previdenciário, que praticamente não tem, né? Ela veio ser colocada nas grades curriculares de 1 ano e meio, 2 anos para cá. Ao pegar a folha de pagamento, você vai ver se tem ou não o ilícito. Então, essa é a primeira verba, né, a verba diária, que ela me traz o valor de R$2.000, R$1.100. Então, o salário de contribuição, amanhã ou depois, qualquer média que eu queira fazer, eu vou considerar efetivamente o salário de contribuição. Veja, está no material e você deve se posicionar. Eu tenho faixas 8%, eu tenho faixas 9%, eu tenho faixas 11%, né? No direito previdenciário, o segurado empregado, ele está subordinado a alíquotas, né, de uma certa remuneração até o limite, né, até 5.189, né, todo segurado empregado, segurado doméstico, segurado avulso, ele está limitado a um teto de contribuição. Eu só tenho 2 momentos que eu posso exceder ao teto de contribuição. Isso vai ser visto em outro módulo. A segurada empregada urbana, quando ela está em regime de gestante, o valor do salário maternidade dela pode exceder ao teto de contribuição, limitado à remuneração bruta do ministro do Supremo, né? E o aposentado por invalidez, que necessita de assistência permanente de terceiros. Ele pode ter um acréscimo de 25%, de tal sorte que o valor da aposentadoria com mais 25% pode exceder ao teto de contribuição. Então, nós estamos ligados a um teto de contribuição aqui,
né, que vai 5.189. Se você ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil, você vai estar ligado a um teto de R$ 5.189, aplicando 11%, em cima disso você vai chegar a R$ 570. Né? Então, essas verbas serão agregadas ao salário e eu farei enquadramento por faixas. Né? O enquadramento, eu sei aqui, evidentemente de cabeça, né? Eu sei que no salário de R$ 2.000, isoladamente, eu estou em 9%. Né? Eu sei também, isoladamente, que em 3.001 eu já estou na alíquota de 11%. Né? Então, pegou a parte, botou a parte variável, eu chego àquilo que eu quero. Vamos pegar aqui uma segunda verba, que é o 13º salário. Como todos nós sabemos, o 13º salário ele é pago em duas parcelas. Né? A primeira, nós temos que ele vai até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. E, evidentemente, né, se houver acordo ou convenção coletiva, o que vai acontecer? Né? Em havendo acordo ou convenção coletiva, as partes convenientes, elas ajustam de que haverá o pagamento da primeira parcela no meio do ano. Isso é por acordo ou convenção. Né? Então aí tudo bem. Mas para nós o importante a primeira parcela não tem natureza previdenciária. Todo desconto previdenciário vai se descarregar na segunda parcela. O 13º, embora tenha custeio, embora tenha contributividade, né, não há, isso está sendo discutido pelo STJ, o ministro Og Fernandes, da primeira turma, ele estava fazendo audiências públicas, agora ele está na condição de corregedor, mas o STJ está atento, porque já há algum tempo o Supremo decidiu que há um custeio para o salário, para o 13º salário, mas ele não entra na outra ponta na retributividade e benefício. Isso, ao meu juízo, né, isso contraria o princípio da solidariedade. Isso contraria o princípio da solidariedade. Porque se eu tenho contributividade, eu evidentemente vou ter a retributividade. Então eu tenho o 13º. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Eu tenho a competência de junho de 2015. Eu tenho aqui a competência de dezembro de 2015. Vamos imaginar alguém que tem um salário de R$ 3.000. Né? Esse alguém vai receber um adiantamento, 13º salário, primeira parcela, ele vai receber a metade, R$ 1.500. Aqui eu vou ter o desconto do INSS. Aqui eu vou ter o desconto do INSS. INSS sim. Aqui, né, como é um adiantamento, INSS não. Não haverá recolhimento para o INSS. Agora vamos ver como isso fica na competência dezembro. A segunda parcela é paga até 20 de dezembro. Então nós temos salário R$ 3.000. 13º salário, R$ 3.000. Sim, por favor, jamais aceite para o seu cliente, para você que advoga para o empregador, jamais aceite ver um 13º salário de R$ 1.500, já que foi paga a primeira parcela. Por quê? Nós, em termos de verba, nós devemos estar ligados, né, ao fato jurídico gerador, que foi a propositura daquele tipo de ação. Né? Então, o 13º a ser registrado em termos de momento contábil no contra-cheque corresponde à maior remuneração dele em dezembro. E se a maior remuneração dele em dezembro é 3.000, eu devo colocar. Né? Aí eu vou botar entre parênteses, na simbologia de desconto, né, descontando R$ 1.500. Vou descontar R$ 1.500. Agora, o recolhimento INSS, ele vai ser sobre R$ 3.000. E o INSS aqui
vai ser sobre R$3.000. Um grande cuidado, você que está começando agora, ou que já viu o 13º, ou já viu o direito previdenciário, né? A aplicação da tabela de contribuição que se encontra no material, ela é feita em separado, né? É uma discussão que está se fazendo, né? Como é que pode o 13º sofrer o custeio e ele não te dá retributividade em termos de benefício, né? Ele não entra para a média de um benefício. As explicações são, assim, elas existem, até agora não vi uma que fosse palatável, né, em termos de conhecimento, em termos de agregar valor, né? Então não há nenhuma característica em relação a isso. Então, a aplicação em separado, né? 13º salário. Eu descarrego o desconto da Previdência todo em cima do 13º salário, né? Então, na realidade, né, a primeira parcela que não foi, sofreu nenhum desconto, nenhum recolhimento, ela está descarregada aqui e aplicando as tabelas em separado, né? Vimos aqui 2 verbas, mas ainda temos mais verbas que nós devemos olhar, né? Então, isso eu chamo as verbas que integram ao salário de contribuição. Nós devemos obrigatoriamente estudar aqui algumas delas. Vamos sempre deixar a de lá, né, em aberto para que você possa ter o teu estudo concreto. Vamos imaginar aqui o adicional de periculosidade. Vamos imaginar aqui o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ele tem base na súmula 191 do TST, né? Ele corresponde a 30% sobre o salário base. 30% sobre o salário base para quem trabalha com explosivos ou inflamáveis, né? E isso é importante nessa relação direito de trabalho com previdenciário, porque o adicional de periculosidade ele vai permitir, porque evidentemente você trabalha com explosivos ou inflamáveis, que você tenha uma aposentadoria especial, né? Aposentadoria especial, seja ela com 15, 20 anos ou 25 anos, vai depender do tipo de atividade. Então, a súmula 191 diz que o adicional de periculosidade ele corresponde a 30% do salário base, né? Desde que o empregado trabalhe com explosivos ou inflamáveis. Porém, se ele trabalhar com energia de transmissão de alta ou baixa voltagem, aí 30% será sobre a remuneração. 30% será sobre a remuneração. Então, veja, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta, quando dói no bolso, ou de forma indireta, por vários recolhimentos periféricos que existem no direito previdenciário, né? A Previdência Social não é deficitária. Se os senhores querem uma observação, sempre que puderem, visitem o site da Anfip, www.anfip.org.br e verão, né, todo o demonstrativo do que lhes falo sobre o fato da Previdência Social não ser deficitária. Apenas o recolhimento extravagante ele não é considerado na hora do custeio. Então, o adicional de periculosidade, ele integra o salário de contribuição, né? Ele vai fazer com que a pessoa tenha direito. O empregador deve ter sempre um documento chamado PPP, Perfil Profissional Proficiográfico. Esse perfil profissional proficiográfico, ele é fundamental para que esse empregador tenha conhecimento, né, de tudo que ele está fazendo e para que o empregado esteja de acordo. Se esse PPP não estiver preenchido corretamente, possivelmente haverá um prejuízo para o empregado na hora da sua aposentadoria, né? Então haverá perda, mas isoladamente o adicional de periculosidade, né,
seguindo o rito, né, do ordenamento jurídico, ele integra o salário de contribuição e gera todos os recolhimentos de fundo de garantia e todas as bases que se tenha. Vamos aqui mais uma verba adicional de insalubridade. Um adicional de insalubridade, ele é devido para todos aqueles que trabalham com agentes nocivos à sua saúde, né? Esses agentes nocivos à sua saúde, eles caracterizam, né, uma aposentadoria também de forma especial, né? Hoje se está se pagando, dependendo do grau de risco mínimo, médio e máximo, está se pagando 10%, 20% ou 40%. Né? O Supremo concedeu a liminar, a CNI até hoje não foi decidido, né, sobre a base de cálculo. Então, nessa vacância, está se colocando adicional de insalubridade. É a mesma coisa aqui, né? Quando houver dispensa, o empregado deve, né, receber o PPP. Esse PPP, perfil profissional ou profissiográfico, né, ele vai dar margem, né, para que você possa efetivamente se aposentar em condições especiais. Então, essas verbinhas, e nós temos mais verbas, o objetivo nessa nossa aula é demonstrar o apreço que você deve ter pela verba, né? Se você não tiver um apreço pela verba, inevitavelmente, o que vai acontecer? Se você fizer errado aquele fato jurídico, isso vai desencadear, né, problemas previdenciários para que você sofra, né, as dificuldades que você vai gerar para o teu empregado em termos do momento em que ele desejar o benefício. Vamos aqui aproveitar e precisamos te apresentar mais verbas. Vamos apresentar aqui uma verba chamada gratificação de função. Gratificação de função. Na nossa próxima aula, nós começaremos com esta verba gratificação de função. Obrigado.